Frei Antônio Moser é professor de Teologia Moral e Bioética no Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis e coordenador do Comitê de Pesquisa em Ética da Universidade Católica da cidade. Diretor-presidente da Editora Vozes, Frei Moser é autor de 26 livros, muitos deles traduzidos para outros idiomas. Além da vida acadêmica e de gestão, nosso convidado exerce intensa atividade pastoral na região de Petrópolis. Hoje eu converso com Frei Antônio Moser sobre o primeiro aniversário do Papa Francisco. Perspectivas e expectativas de um papado é o tema do Religare que está começando agora. Seja bem-vindo, Frei Moser. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Frei Moser, onde é que o senhor estava? Como é que o senhor recebeu o anúncio do Papa Francisco, o argentino Jorge Mário Bergoglio? Uma boa pergunta. Por acaso, eu me encontrava na Praça de São Pedro 2 dias antes. Um frio tremendo, com chuva, e eu estava com um super casaco protegido, e me fizeram a pergunta sobre o que esperava dessa eleição. E logo falei, a gente espera uma revolução dentro da igreja, né? No sentido de alguma surpresa deve surgir. Mas, nesse meio tempo, estava demorando a eleição e eu fui para Assis. E lá, chegando na capela de São Damião, olhei aquele crucifixo, não é? Que, segundo se diz, teria falado para Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, e falei para quem me acompanhava, por que o próximo Papa não se chama Francisco? E o senhor, como franciscano, como é que recebeu depois a notícia de que o Papa escolheu o nome? Evidentemente que eu fiquei assim, não só orgulhoso, mas eu fiquei muito esperançoso. Se ele escolheu esse nome, não foi por acaso. O que o nome Francisco representa? Representa uma grande transformação da própria igreja, uma reformulação profunda através da vida evangélica. E dentro do contexto do século XIII, com muitos movimentos evangélicos, Francisco foi aquele que mais fielmente se apegou à igreja, mas se apegou no sentido de transformá-la por dentro, pela sua atitude, pelo seu desapego, pelo seu espírito realmente evangélico. O senhor já nota relações entre o Francisco de Assis e o Francisco de Roma? Mas não tem a mínima dúvida. Para começar, se diz que aquela capa toda cheia de pedras preciosas, que normalmente o Papa, ao aparecer na janela, se apresentava com aquela capa, se diz que ele já falou, o carnaval acabou. E apareceu simplesmente com uma capa branca por cima, normal. Agora, o que chamou a atenção de imediato era a atitude de uma pessoa simples, que olhou para a multidão que aí estava. Em seguida, aquele gesto de boa noite, um papo da boa noite. Em seguida, ele pedindo orações e depois se inclinando, pedindo a bênção para o povo. Ora, qual foi a atitude de Francisco? Numa época de grandes escândalos na igreja, Francisco dizia, eu quero obedecer ao Papa de Roma, não é? E nós todos, meus seguidores, seremos fiéis servidores. Mas o importante é essa atitude que ele teve de humildade. Eu estou aqui e logo foi se autodefinindo. Eu vim do fim do mundo para ser o bispo de Roma. Essa frase é uma revolução. Voltamos às raízes da igreja, quando o Papa não era Papa. O Papa era o bispo de Roma com a primazia na caridade. Então, só essa escolha do nome e a sua autodefinição como bispo de Roma e a sua simplicidade já dizia tudo. É o programa de um papado. O novo Francisco. É o programa de um papado. Sem dúvida nenhuma. A Editora Voz acaba de lançar Papa Francisco, Perspectivas e Expectativas de um Papado. Nós, inclusive, escolhemos esse mesmo tema, né, como aqui para guiar a nossa conversa. O livro é organizado por José Maria da Silva e conseguiu reunir
pensadores, 14 pensadores. Sim, do Brasil e do exterior. Exatamente. Como é que o senhor apresenta este livro e que relação ele tem com este momento? Olha, em primeiro lugar, é impressionante o número de publicações sobre o Papa Francisco. Ele simplesmente está em todas as manchetes de todas as revistas, livros e biografias se multiplicam no mundo inteiro. Passei por vários aeroportos nesses últimos tempos, em vários países, é só o que se vê é Francisco e aquele sorriso largo, não é? Muito bem. Então, só que nós pensamos, na Editora Vozes, o Conselho Editorial, nós pensamos, está na hora, depois de um ano, de já apresentar algo mais consistente sobre que perspectivas ele está abrindo, que gestos são significativos para traçar uma espécie de roteiro de pontificado. E, nesse sentido, chamamos os teólogos que estão aí e que são pessoas representativas para abordar, sob a sua especialidade, os vários ângulos. Por exemplo, sobre eclesiologia, o que nós podemos esperar, sobre ecumenismo, sobre a moral, o que é que nós podemos esperar. Traduzindo, esse livro já não é uma biografia, não tem nada de biográfico, já é uma reflexão a partir dos seus gestos e das suas palavras. O que podemos esperar desse homem? Eu estou, inclusive, preparando uma resenha sobre a obra, né? E eu vejo que a obra tem um perfil analítico, exatamente como o senhor está colocando. Sobre ainda o aparecimento do Papa Francisco, antes de a gente entrar de alguns detalhes da obra, né, o Papa Francisco ele surge num momento de crise. Há um ano atrás, início de 2013, a manchete que aparecia da Igreja Católica sempre vinculava a instituição a coisas negativas, escândalos, problemas de ordem financeira, de ordem moral. O que esse momento, como é que ele interfere, né, no aparecimento de um novo Papa, um Papa com esse perfil? Né? Inclusive até chegar nós poderíamos falar do gesto do Papa Bento XVI, né, que renunciou ao papado. Esse momento anterior, e a gente entra já na obra. Esse momento anterior foi um momento de graça. Eu sei que os telespectadores vão dizer, como uma igreja cheia de escândalos na linha da afetividade, da sexualidade, na linha financeira, como é possível? Então, essa pergunta, como? Acontece o seguinte, na história, se olharmos bem, quando a barca de Pedro está lá no fundo para afundar, aí ela já começa a se erguer por sobre as ondas. Porque daí a igreja toma consciência que ela não é a igreja, mas ela é uma espécie de rosto, não é, pelo qual Deus se manifesta. E esse Deus permite que a igreja, de vez em quando, sinta as próprias fraquezas para não se colocar no lugar de Deus, mas se colocar no seu lugar de serva, que procura sempre de novo acertar o passo com Jesus Cristo. O senhor vê um aspecto pedagógico da crise? Veja um aspecto pedagógico. E em todas as instituições, os momentos de crise, também na política, benditos momentos de crise, porque fazem emergir algo de novo. E isso vale para todos os campos e, sobretudo, para a igreja. Sim. O gesto de Bento XVI... Gesto profético, eu pessoalmente não me surpreendi, vou ser sincero, eu esperava inclusive isso, o que eu digo, se há um homem capaz de um gesto desses, é o Bento XVI, pelo seu caráter, sua personalidade, e então é um gesto que vai se refletir durante séculos e séculos. Daqui para frente, todos os papas, eles vão se sentir livres. Se por acaso não têm mais condições de exercer o seu ministério, eles saberão se retirar sem grandes escândalos, pelo contrário. Então eu acho que foi um gesto assim que marca a história, não só do presente, mas também toda a história e também o futuro. Sim. O professor José Maria da Silva fala já logo na apresentação, isso é possível ser observado ao longo da obra, que o que os teólogos analisam aqui são os gestos, as falas e os escritos do Papa Francisco. Que unidade o senhor percebe, né, nesses três modos de se manifestar
Eu colocaria um Francisco. quarto modo, o silêncio. E o silêncio também. Que falam muito alto. Por exemplo, chegou aqui no Brasil, todo mundo esperando que ele ia falar, não é, contra o aborto, contra os gays, contra não sei mais o quê, não é? Todo mundo estava na expectativa. Muito bem, silenciou. E aí perguntaram, mas como? Ele falou, não, isso aí todo mundo já sabe qual é a posição da igreja, eu sou da igreja, agora eu quero trazer algo de novo, uma perspectiva nova. E com seu sorriso largo, essa perspectiva nova é uma nova pedagogia, uma igreja sorridente, uma igreja que cativa e não que amedronta. Muito bem, agora então, os silêncios significativos. Em seguida, os gestos. Esse homem não fala muito bem. Ele não é um orador como João Paulo II, não é? Nem é um pensador como Bento XVI. Não é? Eu diria, até olhando os escritos e o modo de falar, não é? Ele não é uma pessoa que nós chamaríamos brilhante aos olhos do mundo, mas ele fala com coração. Cada gesto dele, por exemplo, um gesto aqui no Brasil, quando uma criança, se eu não me engano foi uma criança, pegou o solidel dele e entregou um solidel novo, ele pegou e aceitou a troca. Quer dizer, gestos assim, pegar uma criança no colo, ou deixar alguém subir de carona, não é? Lá na Praça de São Pedro. Quer dizer, esses gestos falam mais do que belos discursos e belas palavras. Então, em primeiro lugar, seria os silêncios, certa temática, não é que não seja importante, mas o importante é olhar com um novo olhar a realidade humana e a missão da igreja. Depois, essas falas, mesma coisa, são simples, mas muito diretas. Inclusive, não, sobre a cúria, ele não perdoa, não. Eu já disse, tem que meter aí a mão a fundo para uma grande transformação. E outras coisas, carreirismo dentro da igreja, isso é uma vergonha. Ele não tem meias palavras, ele é realmente argentino, né? Não tem meias palavras, vai dizendo o que pensa. E em seguida, a outra era gestos, palavras e os seus escritos. Eu não vou decepcionar os telespectadores, mas os seus escritos não são, assim, grandes escritos. Mesmo aí o anúncio do Evangelho, não é? o Evangelho da Alegria, muito bem. Não tenha dúvida, mas não é, assim, um best-seller. A gente vê as ideias principais, traduzindo o que ele escreve, de novo, brota do coração. E, às vezes mesmo, não são frases buriladas, com cuidado, medindo palavras. Não, ele vai soltando o que pensa. Nós vamos para fazer um breve intervalo, Frei Musi, mas voltamos para continuar a nossa conversa. Não demora nada, voltamos já.